Olá, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Aqui é a nossa segunda videoaula da disciplina de CFB. Nessa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre os métodos contraceptivos, gerar com responsabilidade. Bem, mas o que são esses métodos de contracepção? É a prevenção da gestação não planejada que é fundamental, principalmente para os adolescentes e adultos jovens sexualmente ativos que devem ser orientados precocemente. Bem, essa gravidez não planejada ocorre principalmente na fase de adolescência e adulto jovem, que vai dos 15, 14 até os 25 anos, considerado aí adolescente dos 15 e adulto jovem até os 25. No entanto, atualmente tem ocorrido muitos casos de adolescentes entre idades de até 10, 11, 12, até 14 anos acabarem tendo as suas relações sexuais e ocorrendo essa gravidez não planejada. Então, tendo essa gravidez precoce no início da sua adolescência. Então, uma vez que a idade para início dessas relações sexuais está diminuindo cada vez mais, enquanto que está aumentando o número de adolescentes grávidas. E aí nós vamos falar nessa videoaula sobre cada um desses métodos. Nós vamos falar primeiro sobre os métodos hormonais, que eles vão atuar na inibição da estimulação do ovário, não permitindo a ovulação. Aí nós vamos falar dos primeiros métodos hormonais. Tem a pílula e a mini pílula. Bem, a pílula, ela deve se começar no primeiro dia da menstruação, que equivale ao primeiro dia do ciclo, e tomar durante os 21 dias, mas há mulheres que tomam até os 22, que até o dia que é a pausa, onde entra o período dos 7 dias, que é o período da menstruação. Então, nesse período, essa mulher ela terá sua menstruação, aí imediatamente após o 7º dia, que é o término, no final dessa menstruação, que é essa pausa, tem algumas mulheres que têm o ciclo até o 8º dia. Então, ela começa novamente a tomar essa próxima cartela, mesmo se a menstruação dela não tiver terminado. A vantagem de tomar a pílula: ela é eficiente, 99% na questão da prevenção de uma gravidez. No entanto, quando nós falamos das mini pílulas, os efeitos colaterais delas são praticamente inexistentes. Mas, aí quando a gente fala sobre essas mini pílulas, elas já são diferentes da pílula porque elas são à base de progesterona. E elas vão ser menos eficazes do que a nossa pílula convencional, porque ela vai ter praticamente somente 97% de eficácia na prevenção. E ela só pode ser tomada, essas mini pílulas, elas podem ser tomadas diariamente sem interrupção, porque ela vai inibir a menstruação. Ao contrário da pílula convencional, a mulher ela vai tomar 21 dias, aí vai ter o período de pausa, que é o período da menstruação. Já na mini pílula, não. A mini pílula ela vai tomar sem interrupção e, no entanto, ela não vai ter o seu ciclo menstrual, sua pausa para menstruação. E com isso, podem ocorrer alguns casos médicos onde eles falam que é chamado de sangramento de escape, porque como está muito tempo acumulado essa mulher tomando essas mini pílulas que inibe a menstruação, então em algum momento ocorre esse tipo de sangramento para eliminação desse sangue que está interrompido no seu ciclo normal. Quem pode tomar essas mini pílulas? Elas são indicadas para mulheres em lactação, que estão dando amamentação, ou para mulheres que estão em pós-parto. Após a 6ª semana do pós-parto, essas mulheres podem tomar, mas somente com orientação do obstetra ou de um ginecologista. Então, a mini pílula e a pílula, elas têm um efeito de ação diferente uma da outra. Uma tem um período de pausa, que é a pílula, e a outra não tem um período de pausa. Então, ambas, elas têm o seu meio de prevenção, porém, cada uma tem as suas desvantagens.
Ou seja, elas têm o risco de esquecimento, que é quase inevitável, porque todo dia você tem que estar naquele horário tomando aquela pílula e às vezes você acaba esquecendo. A mulher que ela usa a pílula nem sempre encoraja seu parceiro para usar camisinha e aí acaba se tornando exposta às doenças sexualmente transmissíveis e aí acaba causando a mudança hormonal em algumas mulheres que podem perder o controle de peso. Nesse método de pílula vai ocorrer, também utilizado para dismenorreia, né, aquelas cólicas menstruais, a TPM, que é a tensão pré-menstrual, a endometriose, que é o crescimento do endométrio fora do espaço uterino, que elas são indicadas para esse tipo de tratamento e controle hormonal também. O anel vaginal é um anel que contém hormônios femininos, que é colocado na vagina no 5º dia da menstruação e vai permanecer nessa posição dentro da vagina durante 3 semanas. Aí, então, a maior vantagem que há nesse método hormonal com o anel vaginal é que a mulher não vai precisar tomar pílula todo dia, caso possa esquecer. Outra vantagem também é que esses hormônios serão absorvidos diretamente na circulação sanguínea e evitando os efeitos colaterais desagradáveis, que é a questão da pílula oral. Os adesivos anticoncepcionais tem, que é o Evra, né, que é o adesivo anticoncepcional. O Evra, ele foi lançado aqui no Brasil em março de 2003. Ele é um adesivo que ele é anticoncepcional que deve ser colado na pele em diversos locais do corpo, onde ele vai permanecer nessa posição durante 1 semana. A sua maior vantagem é que a mulher não precisa tomar a pílula todo dia, caso ela possa esquecer também. Outra vantagem é que esses hormônios presentes nesse adesivo, ele vai ser absorvido também diretamente pela circulação sanguínea, evitando alguns efeitos colaterais desagradáveis, como é o caso da pílula oral. No entanto, a única desvantagem, tanto do anel vaginal quanto do adesivo, está relacionada à questão da exposição a doenças sexualmente transmissíveis, porque quando a mulher ela não tem parceiros fixos e ela acaba utilizando esse tipo de método, como o anel vaginal, a pílula, o adesivo anticoncepcional, ela acaba se deixando de lado a prevenção contra as doenças sexualmente transmissíveis, porque a única preocupação do qual ela se coloca é a gravidez, mas ela esquece que ela também tem que se prevenir contra as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis. O implante anticoncepcional é um bastonete que vai liberar o etanogestrel. O etanogestrel é uma progesterona sintética que contém dentro desse implante. Então, ele vai ser lentamente inserido, né? Vai ser inserido entre a pele durante um período bem prolongado. Então, ele vai poder proporcionar também a contracepção durante 3 a 5 anos após o implante subcutâneo. A inserção desse bastonete é bem simples e fácil, e só pode ser colocada por um médico. Então, o implante anticoncepcional, ele tem uma longa duração em questão à prevenção contra a gravidez, né? Por causa que ele já tem um período mais prolongado comparado com os demais métodos hormonais que a gente acabou de ver. Ele já vai ficar, a sua prevenção vai proporcionar de 3 a 5 anos quando ele vai ser implantado sobre a pele. A vantagem é que ele vai ter 99,7% de eficácia. Após implantado, ele não precisa se preocupar com outros métodos contracepcionais por 5 anos. Independente da cooperação de seu parceiro, diminui o sangramento vaginal. Só que ele também tem as suas desvantagens. É caro. Apesar dele ter, comparado com os outros métodos hormonais, ele tem
um processo de prevenção, de contracepção bem mais longo, até 5 anos. Mas esse processo de contracepção faz com que ele se torne um método contraceptivo muito caro. E poucas são as pessoas que têm condições de utilizar esse método. O ciclo também fica desregular, né? Fica irregular. É comum nos primeiros 6 meses. Aumenta, ao levantar o braço, o implante ele pode ser visto, como a gente está vendo aí na foto. A remoção dele é mais difícil do que a implantação e não previne contra as doenças sexualmente transmissíveis. Então, apesar dele ter uma vantagem de um longo período maior de contracepção, comparado à vantagem e às desvantagens deles fazem com que ele seja um método contraceptivo não muito acessível. As injetáveis. A injetável é uma injeção à base de hormônios femininos, assim como a pílula é um método também eficaz. Alguns desses injetáveis são usados com aplicação mensal, outros trimestral. Sua vantagem também é altamente eficiente, com 99,7%. Você só precisa dele 4 vezes ao ano, se você tomar o trimestral, né? O ciclo menstrual praticamente desaparece, sem sangue, sem cólica, sem tensão menstrual. Muito bom, né? Desvantagem: aumento de peso é comum, mas se você pratica esporte não deve ser um problema. Para engravidar, você só pode levar até 1 ano após a última dose. Então, se a mulher quiser caso engravidar, ela vai ter que ter um período de 1 ano sem tomar esse método, essa injeção injetável, para ela conseguir engravidar, porque essa injeção ela se torna os hormônios dessa injeção eles se tornam acumulativos nos ovários da mulher. Então ele tem que passar 1 ano para poder ele ser totalmente absorvido ou parcialmente absorvido, para poder fazer com que essa mulher tenha uma ovulação e essa ovulação dela seja o ciclo dela seja completo para ela conseguir engravidar. Não protege também contra as doenças sexualmente transmissíveis. No entanto, a única vantagem maior comparado à questão do ciclo da mulher é essa questão do desaparecimento. Muitas mulheres acham melhor tomar isso injetável, apesar do ganho de peso. A questão do desaparecimento, de praticamente o ciclo não ter, e principalmente aquelas que sofrem com a questão de cólica, tensão pré-menstrual, essas injeções de hormônios são muito recomendáveis. A pílula do pós-coite ou a pílula do dia seguinte, também chamada, é uma anticoncepção de emergência. Por que uma anticoncepção de emergência? É um uso alternativo de contracepção hormonal oral, ou seja, tomado antes de 72 horas após a relação sexual. Vai evitar-se a gestação após uma relação sexual desprotegida. Então, a mulher ela não teve uma relação sexual sem uma prevenção e ela estava naquele momento, naquele período fértil, e aí ela toma a pílula, ela tem um período de 72 horas, a partir do momento após a relação sexual, ela tem 72 horas para ela tomar a pílula do dia seguinte para evitar a gestação. Ela vai agir antes que a gravidez ocorra. Se a fecundação ainda não aconteceu, o medicamento ele vai dificultar o encontro do espermatozoide com o óvulo. Agora, se a fecundação já tiver ocorrido, irá provocar uma descamação do útero, impedindo a implantação do óvulo fecundado. Aí, caso esse ovo já esteja implantado lá na parede do útero, aí já tenha sido iniciada essa gravidez, então a pílula não vai ter efeito algum. No entanto, algumas pessoas acham que essa pílula do dia seguinte é uma pílula abortiva, né? Mas ela não é uma pílula abortiva. Depois ela tem, mesmo que ocorra a fecundação
e esse óvulo fecundado, ele ainda não tiver implantado direito lá na parede do útero, essa pílula vai impedir, ela vai fazer com que ocorra essa descamação para que não ocorra a implantação desse óvulo. Aí ocorre o sangramento normal. Mas aí, se já tiver ocorrido a implantação do óvulo que foi fecundado, e aí já tiver implantado na parede do útero, aí já não tem mais jeito. Mas há casos e casos, né? Tem mulheres que às vezes já estão grávidas, já depois de um certo tempo, já mais de quase um mês, tomam a pílula do dia seguinte e acaba ocorrendo aí um aborto. Mas como eu repeti, é casos e casos. Então a pílula do dia seguinte não é uma pílula abortiva. Como eu estava falando, é importante esclarecer que essas pílulas não são de aborto, não causam aborto e nem ajudam a mulher que já está grávida. Ela pode ajudar somente a prevenir a gravidez. No entanto, essa medida tem causado vários efeitos colaterais e não deve ser usada regularmente. Outros métodos hormonais também que atuam como barreiras, né, métodos hormonais, que atuam como barreiras que podem ser do tipo química ou física, capaz de impedir que o esperma seja ejaculado e alcance a cavidade uterina. Aí nós vamos ter os preservativos masculino e feminino, né, que é o chamado códon, que se chama de códon feminino ou códon masculino. Esses métodos, eles impedem a ascensão dos espermatozoides ao útero, sendo fundamentais também, principalmente para a prevenção das DSTs e da AIDS. A origem da primeira camisinha, né, a origem da história da camisinha foi lá em 1500, quando o anatomista italiano Gabriele Fallopius inventou uma espécie de saco de linho para proteger seus pacientes da sífilis. Na época que esse italiano inventou, estava ocorrendo um surto de sífilis. Então, como ela é uma doença sexualmente transmissível, e aí os pacientes dele estavam chegando apresentando os sintomas da sífilis, aí ele procurou um método para que esses pacientes, mesmo naquela situação, sabendo que eles iam manter relações sexuais para não transmitir para outras pessoas, aí ele inventou esse saco de linho para hoje ter essa ideia das camisinhas masculina e feminina sendo de látex, né? Aí a forma como se coloca no aparelho genital masculino e também a forma como se coloca no aparelho genital feminino. O aparelho no masculino, com o pênis ereto, o homem coloca a camisinha e desenrola até o final e deixa um pedacinho como se fosse uma ponta do saquinho, que é onde, quando o homem ejacular, é onde vai ficar acumulado o espermatozoide. Na mulher, como ela é bem diferente do homem, né? Então a mulher vai ter que colocar dentro do canal vaginal. Depois do ato sexual, ela remove e é jogada no lixo. O dispositivo intrauterino, o DIU, eles são artefatos de polietileno, aos quais podem ser adicionados o de cobre ou os hormônios, que são inseridos na cavidade uterina, que vão exercer a função de contraceptivo. O DIU de cobre é o DIU sem hormônio. No caso, esse DIU de cobre, ele vai ter ambos vão ter esse formato de T, né? Tanto o DIU de cobre tanto como o DIU sem hormônio. E aí esse DIU de cobre, esse DIU, de cobre, ele vai ter ação da liberação desse elemento químico, que é o cobre, no interior do útero,
E aí, através desse elemento químico, que é o cobre, que vai criar a dificuldade da implantação da célula ovo, né? Do zigoto, da célula que foi fecundada lá entre o óvulo e o espermatozoide. Ele não vai impedir que o espermatozoide encontre o óvulo. A única coisa que o DIU de cobre vai impedir, através do elemento químico do cobre, é impedir que o óvulo que foi fecundado pelo espermatozoide se implante na parede do útero para concluir a gestação. Já o DIU com hormônio, ele não vai ter o elemento químico do cobre, mas ele vai ser como uma mini pílula. Ele vai liberar o hormônio da progesterona, só que ele vai ter com menos efeito do que o DIU de cobre. Ele vai inibir a menstruação, só que ela vai ficar desregular. E esse DIU de hormônio ele vai durar quase que 5 anos. Tanto a colocação quanto a retirada desse DIU, ela só pode ser feita com auxílio de um especialista médico ginecologista. Então, o índice de falha dele é 0,1%, ou seja, o índice de prevenção do DIU é de 99,9%. No entanto, assim como a gente viu lá, é o método mais seguro e eficaz para evitar a gravidez. O diafragma, que vai ser um anel flexível coberto por uma membrana de borracha fina que a mulher deve colocar na vagina para cobrir o colo do útero, que o colo do útero fica entre o canal vaginal e a entrada do útero. Então ela vai colocar esse anel ali, ele vai servir como se fosse um tampão. Ele deve ser usado com espermicida. Recomenda-se introduzir de 15 a 30 minutos antes da relação sexual e retirar de 6 a 8 horas após a última relação da penetração. Ou seja, o diafragma é um aparelho de contracepção que ele é colocado e é retirado. Coloca-se meia hora antes da relação e tira-se 8 horas depois da relação. Ele não pode ficar fixo lá dentro da entrada do útero, porque a mulher vai menstruar, né? E como ele faz a função de tampão, ele vai impedir que o sangue menstrual saia. Então ele é um objeto que ele é móvel, é removível, colocado antes, retirado depois. Os espermicidas, que é utilizado na aplicação vaginal antes do início da relação sexual. A vantagem dele é que você não precisa de receita médica. No entanto, ele tem uma baixa eficácia quando ele é utilizado isoladamente, porque ele precisa ser utilizado, né, com o diafragma, que é mais um método contraceptivo, e ele não protege contra as doenças sexualmente transmissíveis. Aí nós vamos ter os métodos contracepcionais permanentes, que são as intervenções cirúrgicas, que vai ocorrer essas intervenções sobre as trompas, interrompendo o canal da passagem do óvulo da mulher, lá na trompa de falópio, vai ocorrer o corte, a ruptura, né, chamado de laqueação das trompas, e dos espermatozoides no canal deferente do homem, que é chamado de vasectomia. No homem, como a gente viu na aula anterior, o canal deferente está ligado com a região do testículo, onde é produzido e armazenado os espermatozoides. Então, quando ocorre a ejaculação, eles são liberados pelo canal deferente, que chegam na uretra, que vai ser ejaculado para fora. E aí a vasectomia ela vai romper esse caminho dos espermatozoides. Aí, quando esses espermatozoides, automaticamente lá no testículo, eles vão ser absorvidos pelo próprio corpo, assim como também o ovário. Métodos naturais ou métodos comportamentais. Esse método engloba todos os anticoncepcionais naturais e utiliza também a palpação do útero
durante o ciclo, de modo que se consiga detectar com mais rigor o período fértil da mulher. Então, vamos ver quais são esses métodos naturais. O primeiro deles é a famosa tabelinha, né? A tabelinha é conhecida também como método de calendário, onde a mulher, de acordo com o histórico da sua menstruação, identifica seu período fértil por ele. Aí vai ter os dias férteis, que são o período em que há probabilidade em que a mulher engravida. Esses dias ocorrem entre o 10º e o 18º dia, contados desde o primeiro dia que iniciou o novo ciclo menstrual. Por exemplo, a mulher, de mulher para mulher varia esse ciclo menstrual. Tem mulheres que têm de 3, tem mulheres de 5, tem mulheres de 8, tem mulheres de 10. Então, esses ciclos aí ocorrem de forma diferente. Então, essa mulher que ela tem um ciclo menstrual, por exemplo, de 7 dias, ela vai contar o seu período fértil a partir do 10º dia até o 18º dia. Durante esse período de 10 ao 18º dia, é o período em que ela tem que tomar o máximo de cuidado se ela não quer engravidar, né? Que se ela não toma nenhum método contraceptivo que a gente viu anteriormente, então ela vai regulando através da tabelinha. E durante esses dias ela não mantém relação sexual nenhuma se ela não quer engravidar. Por que o 19º dia está de vermelho? Porque o 19º dia, apesar de ser o final o dias férteis terminarem no 18º dia, no 19º dia é o dia em que muitas mulheres acabam cometendo o erro, achando que ela não está fértil ainda, porque até o 19º dia é o final dos dias férteis. E aí, só a partir do 20º dia em diante, é que já ocorre o período não fértil, que é a baixa probabilidade de ocorrer a fecundação. E aí ele vai ser do 1º ao 9º dia e do 19º ou do 20º dia até o 28º dia. Só que esse método da tabelinha é muito pouco utilizado porque o ciclo menstrual, normalmente, ele não é regular. Ele não segue uma regulação, todo mês ele vem naquela mesma data, naquele mesmo dia, naquela mesma proporção. Então, esse método contraceptivo natural, ele quase não é utilizado. Por quê? Não tem como a mulher ter um ciclo menstrual regular. Porque a mulher sofre várias alterações hormonais, várias alterações externas que afetam fisicamente, que acaba acometendo o ciclo menstrual dela. Então, de um mês para o outro ocorre uma diferença. E aonde ocorre essa diferença é que acaba ocorrendo essas gravidez. A temperatura basal, que é a temperatura que é medida durante o período da ovulação, porque ocorrendo a ovulação, há uma ligeira queda de temperatura corporal da mulher. Ela vai ser seguida de um aumento que pode chegar até 2 graus. A nossa temperatura normal do nosso corpo, da mulher, fora do período de ovulação, é de 36,5. Quando ela está entrando no período da ovulação, ela vai subir até quase 38, 37,5. Então, ela tem essa variação aí de quase 2 graus de temperatura no período da ovulação, que essa variação de temperatura que é utilizada como sinalização do período fértil, que não é um método simples, porque a mulher ela vai ter que mensurar a temperatura todos os dias do mês. Antes de levantar da cama, antes de fazer qualquer outra coisa, ela vai ter que fazer a mensuração da temperatura. Então, demanda tempo, paciência e tem que ter disciplina para realizar esse método de temperatura basal. Então, para quem tem essas virtudes, fazem esse método. O muco vaginal também é outro método natural, que é logo após o período menstrual, a vagina vai ficar seca. Depois que a mulher menstrua, a vagina ela fica ressecada e durante o ciclo, né, as glândulas do colo do útero, elas começam a secretar um muco, que faz a lubrificação da vagina.
que aí ela vai ter diferentes aspectos dependendo do momento desse ciclo. Então, a observação do muco deve ser feita da seguinte forma: a mulher deve inserir 2 dedos no fundo da vagina, como se fosse uma pinça e com um pouco de secreção natural do organismo. Muita gente acha que essa secreção que ocorre já é corrimento, essas coisas. Não, é uma coisa normal da mulher. O que vai ser diferente para um corrimento vai ser a questão da textura e da coloração. É a cor, a elasticidade desse muco no período fértil dessa secreção, ela fica parecendo como se fosse uma clara de ovo bem abundante. Todo mundo sabe, né? Vocês sabem como é uma clara de ovo. É viscosa, é meio grossa, você pega no dedo, faz essa mesma situação que a gente está vendo aí na foto. Então, quando ocorre que a mulher faz esse toque e retira o muco da vagina e faz esse movimento de ver como é que está a textura e a cor desse muco, aí ela vai saber se está no período fértil ou não. No entanto, é um método também não muito confiável. O coito interrompido nada mais é do que no momento em que a mulher ocorre a relação sexual, está ocorrendo a relação sexual, antes de ejacular, o homem ele interrompe, né, a relação sexual para ejacular fora do corpo da parceira. E esse método não é um método aconselhável, no entanto, ele apresenta 4% de possibilidade de falha. Esses 4%, olhando e vendo matematicamente, parece tão pouco, mas quando se fala em relação à questão de prevenção, esse 4% de possibilidade de falha é considerado um risco muito alto. Por que é considerado um risco muito alto? Porque assim como o corpo da mulher, na parte do órgão genital da vagina, tem as glândulas que produzem o muco, o órgão masculino, ele também produz um muco, né? Produz um muco. As glândulas do aparelho masculino produzem aquele muco para lubrificação da uretra. Por quê? Pela uretra o homem elimina a urina, pela uretra o homem elimina o sêmen, ejacula o sêmen. Só que antes de ocorrer essa ejaculação, as glândulas estão trabalhando e corre nesse momento desses espermatozoides acabarem alguns indo junto com esse muco que dentro da vagina da mulher antes do homem ejacular fora. E aí acaba ocorrendo a gravidez. E é por isso que fala que esse método ele não é aconselhável, porque as pessoas imaginam que a gravidez só ocorre no momento que a ejaculação com o sêmen, com todo o espermatozoide, é liberado dentro da vagina da mulher, mas não é. Antes da ejaculação, o homem já vai liberando o muco presente no aparelho genital dele, e junto com esse muco também vai o espermatozoide. E é nesse momento, antes de terminar a relação sexual, a mulher já pode estar com o espermatozoide dentro do útero, correndo em direção ao óvulo para realizar uma fecundação para uma gravidez. Então, aqui termina, pessoal, a nossa aula de hoje. Terminou de assistir a aula, deixe o seu nome no comentário e realize a atividade no nosso livro didático na página 168 e 69. Até a próxima aula!